Pois é, seguimos com outros destaques. A Polícia Federal revelou que Alessandro Stefanuto, ele é o ex-presidente do INSS no atual governo, recebeu cerca de 4 milhões de reais no esquema de descontos ilegais dos aposentados e pensionistas entre os anos de 2023 e 2024. Segundo essas apurações, a descoberta mostra que a estrutura criminosa responsável por esse esquema possuía uma ligação direta com a alta cúpula do Instituto. O ministro André Mendonça também autorizou uma nova operação que mirou outras pessoas envolvidas no roubo. Dentre elas, a deputada federal Maria Gorete Pereira, do MDB do Ceará. Ela integra a base aliada do Planalto. Segundo as investigações, a parlamentar teria comprado, com recursos do esquema, um apartamento de mais de 4 milhões e um veículo de luxo, avaliado em mais de 400 mil reais. Chamar agora o Bruno Musa, começar essa rodada com o Bruno Musa, o avanço das investigações do caso de fraudes no INSS, uma operação foi autorizada pelo ministro André Mendonça, e aí vem à tona, inclusive, o nome de uma parlamentar que teria comprado bens com dinheiro oriundo desse esquema, inclusive apartamento, no valor de 4 milhões de reais e um carro de 400 mil reais, Musa. São indícios até o momento que precisam ser investigados antes de darmos qualquer tipo de opinião mais concreta de culpabilidade. Claro que a coisa não cheira bem, os indícios eles começam a cada vez mais se conectar entre vários pontos. Agora há pouco nós comentávamos a respeito do PT terceirizar essa responsabilidade e agora no final de tarde saiu uma matéria importante num jornal de grande circulação falando que, ao que consta, o Daniel Vorcar, em sua delação premiada, quer puxar o PT para isso, que há muito mais coisas, além da privatização da empresa estatal de alimentos na Bahia, que conectam essa rede de corrupção, além do Credit Sexta e da privatização, outras empresas, tanto na Bahia como em Minas Gerais. Vale lembrar que Minas Gerais é um importante centro de votos num colégio eleitoral gigantesco, se não me engano, o segundo maior do Brasil. Então, é extremamente relevante que essa matéria venha à tona. Ou seja, cada vez mais pessoas aliadas ou próximas ao Partido dos Trabalhadores mostram indícios de envolvimento em tudo isso. Ao que consta nas principais matérias, o PT da Bahia estaria até o teto envolvido nisso. Veremos se de fato se concretiza, mas cada vez os fatos começam a ligar mais pontos com relação a isso. Quanto mais próximo das eleições estivermos, menor a probabilidade de conseguir tirar da mente popular, que não é realmente um imaginário popular, são os fatos concretos, como o Dávila muito bem vem falando, o caso Master ligado ao PT, ao envolvimento claro e direto, não apenas com o PT, mas é o que consta, pessoas importantes do Centrão ou do Judiciário, como a gente vem enxergando. Ou seja, é um escândalo de multifacetas em cada um dos partidos, multipartidário como um todo. Então, não importa quem seja, que isso seja levado até o fim e descoberto. Mas, claramente, essa estratégia do PT de tentar terceirizar a responsabilidade, que é algo de praxe, daquelas mentes mais revolucionárias, desde o histórico lá de trás, não apenas no Brasil, nas práticas como um todo, jogar a culpa de terceiros não cabe mais. As pessoas olham e falam, está cansado disso. Ou seja, estamos quase indo para uma nova eleição e você ainda está culpando o anterior, que está em cadeia, numa situação crítica de saúde, bastante sensível. Chega. Ou seja, a inteligência tem um limite. Eu falei de um editorial de um grande jornal que na semana passada postou algo que eu achei muito interessante e eu termino com isso. Ver essas matérias do PT terceirizar responsabilidades e cada vez mais integrantes do PT mostrarem sinais de envolvimento é algo que eles jogarem a culpa para o outro é atestar um pouco a nossa inteligência. Até quando eles acharão que nós temos a inteligência de uma porta? Pois é, o caso que envolve a fraude do INSS, a Polícia Federal divulgando informações, inclusive a respeito de Alessandro Stefanuto. Ele presidiu o INSS, presidiu o Instituto na gestão do atual presidente da República e as informações indicam que ele recebeu algo em torno de 4 milhões de reais nesse esquema de descontos ilegais, né? Descontos associativos. Qual era, via de regra, o esquema para conseguir atingir esses valores? Descontava-se sem autorização do beneficiário.
muitas vezes colocavam o nome de uma associação, um valor relativamente baixo, muitos idosos, letras miúdas ali no contra-cheque, e muitas vezes o idoso não conseguia identificar. E quando identificava, tinha muita dificuldade para cancelar. E aí meses se passavam, imagine, 6, 7, 8 meses de desconto, R$ 53 em um contra-cheque, R$ 80 em outro. Só que você fala, bom, R$ 80, 4 milhões de propina, nós estamos falando de milhões de beneficiários, imagina, 80, 100, 120 reais de cada aposentado, cada pensionista, o volume disso. Deixa eu passar agora para o Roberto Mota. Mota, cada informação, cada avanço nas investigações, no caso dos desvios no INSS, respinga e chega cada vez mais perto do governo federal, né? É preciso considerar essa aproximação a partir do avanço das investigações com esse caso, com algumas figuras do governo federal. Pois é, Caniato, e a gente tem a impressão de que é reprise de um filme que a gente já viu. Essa história de comprar apartamento com dinheiro de corrupção não é propriamente nova. O que é novidade, também uma novidade relativa, é descobrir o quão rasteira está ficando a moral de certos políticos. Agora, não perderam a oportunidade de roubar dos aposentados. Talvez seja justo dizer que esse escândalo do INSS é a consequência mais previsível do rumo que a política brasileira tomou. Nunca foi tão forte a percepção de que é preciso apagar tudo e recomeçar a política brasileira do zero. Quando a gente fala de um esquema que movimentou centenas de milhões ou algo em torno na casa do bilhão, não dá para falar que um cara que tem uma cabeça engenhosa bolou o esquema e ele mais 2 comparsas conseguiram por meses ou por anos avançar com esse processo. Não, a gente está falando de um esquema que envolveu muita gente poderosa, muito político. Com o avanço das investigações, vão identificar as digitais, o DNA de muita gente grande, e é preciso considerar que esses nomes virão à tona nas próximas semanas, nos próximos meses. Cristiano Beraldo, quando a gente, fala sobre uma pesquisa eleitoral, nossa, 3, 4, 5 nomes estão à frente, num estado ou em outro. Dependendo do avanço de uma investigação ou uma revelação, isso pode mudar completamente, né? E esse caso do INSS, ele é muito sensível. Ele pode comprometer muita gente que pretende disputar cargos esse ano, não? Sem dúvida alguma. Mas a gente precisa lembrar também que, dependendo do lado em que o eleitor esteja, ele parece não se importar muito com isso. Nós tivemos recentemente um caso gigantesco de nível mundial de corrupção, em que bilhões e bilhões de reais foram roubados, surrupiados do cofre público. E apesar de tudo ter sido revelado, apesar das confissões, das delações, das filmagens, apesar disso tudo, praticamente todos estão de volta à vida pública, eleitos, comandando o país com muito poder. Então, a gente acaba se decepcionando também porque, mesmo não as evidências, mas a prova concreta, infelizmente, às vezes não é suficiente para abrir a mente do povo brasileiro, para que ele entenda que, enquanto continuar elegendo e reelegendo aqueles declaradamente corruptos, nós não temos a menor chance de colocar o Brasil nos eixos. Esse caso específico do INSS, só para a nossa audiência compreender de forma muito clara, é uma quadrilha de pessoas que estavam orbitando nesse universo do INSS, que se reuniram para usar dos seus acessos, das suas prerrogativas, das informações privilegiadas que obtinham, se associaram a essas associações que sempre estão defendidas, né, especialmente pelos partidos de esquerda, e eles roubavam. É uma quadrilha que assaltava a aposentadoria dos brasileiros. Ia lá e
ali de forma aleatória ou com alguma forma aí que eles definiam, não. Vamos tomar R$20, R$30, 40, 50, 100, sei lá quantos reais por mês desse sujeito aqui, ó. Tem um trouxa aqui. Vamos roubar esse velhinho, vamos roubar essa velhinha aqui, ó. Essa velhinha tem cara de 50. Não, esse senhorzinho aqui, vamos tomar 25 por mês dele. E aí é tomando dinheiro, roubando, só surrupiando essa grana. Então é uma coisa tão louca, porque isso é o uso escancarado da estrutura do Estado brasileiro para, além de tomar dinheiro de imposto da população e jogar o dinheiro que a gente paga de imposto no lixo, eles assaltam os aposentados para pegar dinheiro e colocar no bolso deles. As revelações que vão surgindo, elas nos deixam atônitos, porque eles roubavam para viver vida de luxo, para comprar jatinho, para comprar relógio, bolsas, viagens. Quer dizer, a referência moral dessas pessoas que ocupam cargos públicos está completamente destruída. Mas lembro, nós, como brasileiros e eleitores, temos a obrigação de observar isto tudo e entender que cabe a nós colocar nos lugares certos aqueles que efetivamente podem nos representar e impedir e lutar e ficar dia e noite em cima daqueles que exercem o poder para que assaltos como esse não se repitam. Pois é, deixa eu passar para o Dávila, porque o Dávila, no início do programa, em um dos comentários, ele chegou a mencionar, inclusive, o avanço das investigações e o nome da deputada federal Maria Gorete Pereira. Ela é do MDB, do estado do Ceará, e, inclusive, Dávila, a Polícia Federal, no dia de hoje, revelou que essa deputada, essa parlamentar, segundo as investigações, era uma espécie de articuladora política desse esquema de fraudes do INSS. E aí há uma série de informações que acabam conectando essa parlamentar ao esquema de desvios bilionários. Dávila, nós falávamos lá atrás, bem no princípio das discussões sobre essas apurações, que o nome de muita gente importante, né? Muito político, muito nome de político viria à tona. Eu me lembro que trouxemos informações de um senador inclusive de um partido de esquerda. Ele estava sendo investigado, agora aparece o nome e as informações que conectam essa parlamentar ao esquema de desvios ilegais, mas eu acho que há participação de muito mais gente, né? Isso virá à tona. É preciso também lembrar de uma situação delicada que implica, em alguma medida, o presidente da República, não por participação dele, mas por conta de uma atuação do filho dele, conexões com o tal do careca do INSS, inclusive a assessoria do filho do presidente, divulgando uma informação que sim, o Lulinha teria feito uma viagem a Portugal em uma aeronave ligada à careca. Enfim, é preciso aguardar o que a Polícia Federal vai divulgar e trazer à tona. Mas o que a gente pode esperar do avanço dessas investigações, hein, Dávila? Claro que, diante do volume de dinheiro apontado pela Polícia Federal, muito mais gente deve estar envolvida. Mais um escândalo manchando a imagem do PT. E vamos discutir aqui por que pega a imagem do PT. Primeiro, Caniato, vamos lembrar os fatos. De 2023 a 2024, saltou de 536 milhões de reais para 2,8 bilhões de reais os descontos indevidos, segundo a auditoria do Tribunal de Contas da União. Não é número chutado. Segundo, porque o silêncio dos 90 bilhões de reais também descontados indevidamente dos consignados? Essa é a primeira pergunta que o PT tem que responder. A segunda pergunta que o PT tem que responder é porque o PT e os partidos de esquerda votaram contra a medida provisória 871 lá em 2019, que bloqueava automaticamente os repasses e o cancelamento de convênios com entidades que estavam envolvidas nas fraudes. Por quê? A maioria dessas entidades, sabe por quê? Eram sindicatos. Não só o filho do presidente está envolvido, como o irmão do presidente está envolvido via sindicato. Terceiro ponto,
por que impediram tanto a organização de uma comissão parlamentar mista de inquérito naquela época? Então, Candiato, quando nós olhamos a história dessa fraude, tem a marca indelével do PT e dos partidos de esquerda que sabotaram todas as medidas moralizadoras para acabar com descontos indevidos. Por quê? Porque esta roubalheira estava alimentando parte do cofre de sindicatos. E aí, Candiato, não dá para perdoar. Representantes do povo brasileiro roubando aposentados. Aposentados que precisam desse dinheiro para sobreviver, comprar medicamento e ajudar a família. A maioria desses aposentados acaba ajudando neto, filho e outros membros da família. É inacreditável que esse assalto ao INSS acontece de maneira, quase podemos dizer, de maneira longa, até desde 1992, o primeiro escândalo. Está na hora de fechar essa torneira da corrupção. É inadmissível roubar os aposentados do Brasil. Pois é, inclusive, é preciso também considerar, tem duas linhas de investigação quando a gente fala do esquema do INSS. Uma, dos descontos associativos. E aí tem uma outra vertente, uma outra faceta, né? Uma outra linha que se debruça sobre o empréstimo consignado. Tem várias financeiras, vários bancos e instituições financeiras que ofertam esse tipo de serviço, né? Os descontos, os empréstimos consignados. Só que havia também fraudes nesse tipo de tomada de empréstimo. Ou seja, dava um empréstimo, só que o beneficiário não pediu. E detalhe, ele não ficava com dinheiro, isso ia para uma outra conta. Fala-se, inclusive, na possibilidade de empréstimos algo em torno de 90 bilhões de reais, que possivelmente seria, se não um dos maiores escândalos da história do Brasil. Bom, tá com o Dávila, deixa eu chamar o Bruno Musa. Musa, há uma indicação de que muitas instituições financeiras teriam participado, não sei se com a anuência, né, do diretor-geral, do administrador, do CEO, acho que não, né, mas figuras que participavam da operação dessas instituições financeiras em acordo com esses bandidos, promoviam esse tipo de desconto nos contra-cheques dos aposentados e pensionistas. Quando a gente fala de governança, olhando para as instituições financeiras, é preciso olhar com muito cuidado para esse tipo de fraude, né, que acontece dentro de uma instituição financeira. Porque se alguém lá dentro consegue, ainda que tenha sido comprado ou ameaçado por um bandido, mas se alguém tem o poder de permitir esse tipo de ação para prejudicar, para lesar um cliente, um aposentado e pensionista, é preciso rever, inclusive, dispositivos de segurança, não é? Dispositivo de segurança, sem dúvida nenhuma, mas claro que não sabemos quem, espero que as investigações conduzam a isso, mas fica claro, Caniato, que dentro de cada uma das instituições você tinha pessoa ou pessoas coniventes com tudo isso. Fica bastante claro em todas as instituições aqui envolvidas até o momento, inclusive 2 nomes ali de técnicos do Banco Central foram colocados nas investigações, então é bem provável que dentro de cada banco você tenha tido também essa conivência e participação de algum funcionário para permitir esse tipo de ação. Então, de novo, como eu venho falando, e usei o exemplo lá atrás do Fundo Garantidor de Crédito, um fundo privado que nasceu em 1995, estamos em 2026, o mercado se atualizou, a tecnologia cada vez mais evoluída, e o Brasil nesse lado, o paradoxo brasileiro mostra que nós somos um país extremamente avançado, eu vivenciei tanto nos Estados Unidos como em vários países da Europa, como a tecnologia brasileira dentro do mercado financeiro é muito mais avançada do que em grande parte dos países do mundo, de novo, por isso o paradoxo brasileiro. A tecnologia avançou, mas as regras continuaram lá dos anos 90. Então fica muito claro que abrem-se oportunidades para esses antiéticos e para os coniventes com essa corrupção de entrar nessas brechas em um sistema antiquado versus, em uma autarquia antiquada, regras antiquadas versus o sistema do mundo real, de um mercado muito mais aberto e muito mais, digamos, rápido, ágil,
com a tecnologia de hoje. Não estou falando o sistema financeiro brasileiro ser aberto. O mercado via tecnologias permite esse tipo de inserção e, portanto, é extremamente necessário que conduzamos essas investigações para uma adaptação das regras à atualidade, mas também, obviamente, da dificuldade de mais participações de cada uma das instituições de pessoas que queiram contribuir com isso. Gente, para finalizar, estamos aqui falando de roubos de aposentados. Roubos de velhinhos que roubam pequenos valores de cada conta, que são montantes bilionários, que esses pequenos valores para essas pessoas fazem falta. Percebam o que estamos falando. Um roubo de velhinhos que trabalharam uma vida inteira para conseguir juntar um pouco ou ter uma aposentadoria baixa e mesmo assim surrupiaram essas pessoas. Mas calma, dirão que não. O Tesouro Nacional vai lá e cobra esse rombo, como sempre acontece. Quem é o Tesouro? Você que foi lesado vai ter mais impostos para pagar o roubo que você fez, o roubo que você tomou. E aqueles que não temos nenhum tipo de envolvimento, também teremos que arcar com isso para cumprir esse roubo e esse rombo que foi colocado com esses velhinhos. Ou seja, tudo aquilo que você planejou, uma escola melhor para o teu filho, a saúde melhor para o teu filho, mais estudo, uma viagem em família, trocar de casa, o que quer que seja, tudo isso talvez possa ir por água abaixo, porque a gente tem que financiar a alta de impostos de um governo que não apenas gasta desenfreadamente, mas sempre, historicamente, está envolvido em escândalos gigantes de corrupção. É impressionante. Quando a gente fala do esquema de desvios ilegais no INSS, uma porção de pessoas acaba se manifestando aqui no nosso chat e todo mundo parece que conhece alguém que foi vítima desse esquema. É um esquema que atingiu milhões de aposentados e pensionistas e muitos idosos, né, que têm dificuldade em lidar com tecnologias. E muitas vezes a pessoa precisa, imagine só, requerer, reivindicar reembolso, sei lá o quê, pelos dispositivos digitais. E aí, vai fazer o quê? Se aquele idoso, muitas vezes, sei lá, com mais de 80 anos, tem toda a dificuldade em mexer com as novas tecnologias. E aí também não quer ir no posto do INSS, muitas vezes fica numa cidade distante, né? Cidade pequena, aí precisa ir na maior cidade ali da região. É uma situação muito delicada. Deixa eu passar para o Mota. O Mota também conversa com muitas pessoas nas redes sociais. O Mota tem muitos seguidores e já foi abordado digitalmente por várias pessoas, né, Mota? Sempre tem um parente, uma pessoa que foi vítima do esquema de desvios ilegais no INSS. Por mais que a gente observe o avanço das investigações, ainda é uma situação a ser resolvida quando a gente fala do reembolso, né, Mota? Sem dúvida, é um desfile de absurdos. Eu me lembro quando os aposentados receberam informação de que deveriam entrar na fila nas agências dos Correios para contestar esses descontos. Isso é um esquema que já vem de muito tempo, com variados graus de abuso. Eu conheço pessoas que foram convencidas a assinar a autorização para esses empréstimos consignados com a informação de que tinham recebido um dinheiro. Uma senhora que tinha acabado de se aposentar, no caminho de casa tinha lá uma barraquinha de promoções e ela foi abordada e disseram para ela: a senhora sabia que a senhora tem um dinheiro a receber, não sei quantos mil-reais? E aí deram os papéis para ela assinar ali na hora e, sem saber, ela estava contraindo um empréstimo. Não é possível, Caniato, que essas operações tenham feito isso com tanta gente sem a conivência do Estado brasileiro. Isso é mais uma prova de que essa preocupação que esse governo e tantos outros demonstram com o bem-estar do brasileiro não é nada mais do que um disfarce para a promoção dos seus próprios interesses.